Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h35. Olá, muito bom dia para você. Quinta-feira, 5 de setembro do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, mais uma edição do Jornal Verde Vale. Aqui comigo na bancada, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Um bom dia para você também que acompanha o Jornal Verde Vale dessa quinta-feira, agora 6h35. Você confere então os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Mais de 200 cidades no Brasil têm umidade menor ou igual à verificada em desertos como o Saara. Governo de Goiás abre processo seletivo com 15 vagas e salário de até R$8.300. Governo vai reformular programa Gás para Todos para incluir despesas com benefício nas contas públicas. Nova vacina contra Mpox diminui a gravidade da doença em primatas, é o que mostra estudo. A ANEC, exportação de soja em grãos, cresce 3,2% de janeiro a agosto ante o mesmo período do ano passado. Polícia Rodoviária Federal apreende 1,5 tonelada de drogas em Abadia de Goiás. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Uma ótima manhã de quinta-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Olha, com o tempo seco e as altas temperaturas, está difícil respirar pelo país. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, pelo menos 244 cidades registraram umidade relativa do ar menor ou igual à do deserto de Saara nesta terça-feira, e a previsão é que na quarta os índices possam ser ainda piores. O mês de setembro, último do inverno, começou com uma onda de calor que fez subir as temperaturas. Nessa terça-feira, no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, as máximas chegaram a 40 graus. No interior de São Paulo e Minas Gerais, as cidades chegaram a 39 graus. A subida do termômetro levou especialistas a debaterem até mesmo se o Brasil é o país mais quente do mundo nesta semana. O calor se somou à seca, que é a maior e mais extensa já enfrentada pelo país, com cidades sem chuvas há mais de 100 dias. A falta de chuva e a alta temperatura faz com que a umidade literalmente evapore, chegando a níveis desérticos. Os dados são das estações de monitoramento do INMET, que estão em todas as regiões do país, mas não cobrem todos os municípios do Brasil. 2 helicópteros, carros de luxo, joias, bolsas e até garrafas de vinho foram apreendidos durante a Operação Integration da Polícia Civil de Pernambuco na manhã dessa quarta-feira. A advogada criminalista e influenciadora digital Deolane Bezerra é um dos alvos da operação contra a lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais e foi presa no Recife. De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, foi feito pedido de bloqueio de ativos financeiros no valor de mais de 2,1 bilhões de reais de vários alvos. Além disso, foi determinada a entrega do passaporte e a suspensão do porte de arma de fogo, cancelamento de registro de arma de fogo dos envolvidos no esquema. Os nomes ainda não foram divulgados pela polícia. Em entrevista coletiva concedida no fim da manhã, a Polícia Civil de Pernambuco não explicou qual é a ligação de Deolane com o suposto esquema e nem detalhou como atua a organização criminosa investigada. O chefe da polícia, Renato Rocha, disse que a operação mira uma organização que faz lavagem de dinheiro de recursos provenientes de jogos ilegais. Ele não explicou, porém, que jogos são esses, não deu os nomes das pessoas e as empresas investigadas e nem detalhou como ocorre a lavagem de dinheiro. Pacheco agenda sabatina de Galípolo para depois das eleições. Yuri Hudson é quem traz os detalhes. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, agendou para o dia 8 de outubro a votação do indicado à chefia do Banco Central, Gabriel Galípolo. O governo tentou adiantar a votação ainda para setembro, na semana que vem. Mas as eleições municipais podem interferir no quórum de votação, algo que o Palácio do Planalto não quer. Segundo Pacheco,
A melhor data é após o primeiro turno eleitoral. No plenário do Senado Federal, essa apreciação se dará na terça-feira, dia 8 de outubro, e caberá ao presidente da Comissão de Assuntos Econômicos definir, até essa data de 8 de outubro, a realização da sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos, anunciando a data oportunamente dentro. Opositores e até aliados ao Planalto defendiam que a pressa não era necessária. O mandato do atual presidente vai até o fim do ano. O relator da indicação, líder do governo Jacques Wagner, do PT, por exemplo, sustentou que Galípolo já foi aprovado anteriormente pelo Senado e não deve enfrentar grandes resistências. Eu fui relator dele para a diretoria que ele ocupa hoje. E a votação foi tranquila. Tradicionalmente, não se recusou nenhum nome para o Banco Central indicado pelo governo. Eu, por exemplo, fui oposição ao Bolsonaro, oposição responsável, 4 anos, e votei no Campo Neto 2 vezes. Gabriel Galípolo já iniciou as andanças pelo Senado Federal. É o que chamamos de beijamão dos senadores. Algo comum entre indicados ao BC, STF e outros cargos. É o momento que eles se apresentam, tiram dúvidas e tentam colher apoio. Galípolo já fez isso antes e já é conhecido entre os senadores. Afinal, teve o nome aprovado para compor a diretoria do Banco Central. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h41. E a partir desta sexta-feira estarão abertas as inscrições para o processo seletivo que pretende preencher 15 vagas, sendo 10 na Procuradoria-Geral do Estado e 5 na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, a FAPEG. Os salários podem variar de R$ 4.800 a R$ 8.300. Na Procuradoria-Geral do Estado, os cargos são de analista de cálculo júnior e pleno e os interessados devem fazer a inscrição até o dia 19 de setembro. Já na FAPEG, o cargo é de analista de ciência, tecnologia e inovação e o prazo para fazer as inscrições termina no dia 23 de setembro. Após a inscrição, os candidatos devem pagar a taxa de inscrição. O valor é de R$ 40,00 e R$ 30,00 para os cargos da PGE e de R$ 60,00 para os cargos da FAPEG. O estado de Goiás registra 22 mortes por meningite em 2024 e Secretaria de Saúde alerta para a vacinação. Vamos conferir essa matéria na íntegra. Goiás registrou 22 mortes por meningite em 2024. O estado contabilizou ainda 115 casos da doença nos primeiros 8 meses do ano. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o monitoramento abrange os diversos tipos de meningite, tanto viral quanto bacteriana, cujos casos tendem a aumentar nesta época do ano. Apesar da ocorrência prevista de casos, a Superintendente de Vigilância em Saúde, Flúvia Amorim, destaca que a vacinação adequada reduz significativamente a incidência de casos graves e mortes. Que mais preocupa a saúde pública, devido à sua capacidade de transmissibilidade, de gravidade, são hoje as bacterianas, principalmente meningocócica C e por hemófilos influenza B. E para essas duas tem vacina. Tem um outro tipo de meningite, que é a meningite causada por pneumococo, que também é uma bactéria, que a gente tem também visto, com uma certa frequência, a identificação, mas que também tem vacina, que é a vacina pneumocócica. Então, para os tipos, vamos dizer assim, de meningite que mais preocupam a saúde pública, nós temos sim vacina disponível na rede pública de saúde. Entre as 22 mortes registradas no estado este ano, 12 foram entre pessoas de 20 a 39 anos e acima de 60 anos. Adultos de 40 a 59 anos somam 4 mortes, enquanto crianças de 1 a 3 anos representam 3. 2 crianças de 5 a 9 anos também morreram em decorrência da doença, além de um bebê com menos de 1 ano. Uma morte em Catalão está sob investigação. Flúvia Amorim explica quais são os sintomas que devem acender o alerta para a busca por atendimento médico o mais rápido possível. Então, tem alguns sintomas que são muito característicos. Então, a gente tem a febre, a gente tem os vômitos que podem acontecer em forma de jato, que é comum nas meningites, a rigidez de nuca,
É comum acontecer também. Às vezes a criança está deitada ou a pessoa com o adulto mesmo deitado, e aí ao movimentar a cabeça, né, a gente vê um movimento involuntário da perna ou vice-versa. E na suspeição dessa doença, existem exames específicos onde é possível identificar e existe tratamento para grande parte delas. A meningite é uma inflamação das meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Pode ser causada por agentes como bactérias, vírus, fungos e parasitas. Em 2023, foram 214 casos ao longo de todo o ano no estado e 43 mortes. Natália Lima, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h45 e o técnico Dorival Júnior começou a esboçar nesta quarta-feira a escalação da seleção brasileira para enfrentar o Equador pela 7ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Ele pode promover mudanças em todos os setores em relação ao time que utilizou na Copa América. Titulares nas 4 partidas do torneio dos Estados Unidos, o zagueiro Marquinhos e o volante João Gomes foram sacados da equipe no treino dessa quarta-feira. Nos lugares deles entraram Gabriel Magalhães e André. Já no ataque, sem contar com Rafinha, que está suspenso e não foi convocado, Dorival escalou Rodrigo na ponta direita, formando o trio de ataque com Endrick e Vini Júnior, companheiros dele no Real Madrid. Inicialmente, Pedro estava entre os titulares, mas ele se machucou logo no início da atividade. A escalação utilizada na maior parte do treino foi a seguinte: Alisson, Danilo, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana, André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, Rodrigo, Vini Júnior e Endrick. A cada dia que passa, a história do Brasil nas Paralimpíadas fica mais vitoriosa e Maria Carolina Santiago, ou simplesmente Carol, é uma das grandes responsáveis por isso. Maior campeã da história do país nos Jogos, a nadadora de 39 anos venceu a final dos 100 metros livre S12 nesta quarta-feira e conquistou seu 6º ouro paralímpico, o 3º em Paris. Horas depois, voltou às águas da capital francesa para integrar o revezamento de 4 por 100 metros livre, 49 pontos, que ficou com a prata. O dia ainda teve medalhas de Patrícia Pereira, segunda nos 50 metros peito da classe SB3, e Mariana Gesteira, bronze dos 100 metros livres S9. Pouco mais de uma hora após o ouro de Carol, o Brasil voltou à piscina com 2 representantes na final dos 100 metros peito da classe SB3 para pessoas com deficiência física significativa. E Patrícia Pereira, que já tinha levado o bronze no revezamento 4 por 50 livre, 20 pontos, conquistou a sua primeira medalha nas disputas individuais em Paris. E também na história das Paralimpíadas, a nadadora garantiu a prata com um tempo de 58 segundos e 31 milésimos. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h47. A safra de cana do Centro-Sul do Brasil foi estimada em 593 milhões de toneladas em 24/25, uma redução de 9 milhões de toneladas na comparação com a estimativa anterior. Em meio a impactos da seca e após as queimadas que atingiram várias áreas do estado de São Paulo, segundo o relatório da consultoria Datagro, divulgado para a imprensa nessa quarta-feira. O aumento sem precedentes de casos de incêndio, muito deles de origem criminosa na região Centro-Sul do Brasil, no final de agosto, despertou maiores preocupações sobre as condições dos canaviais, já bastante impactados pela prolongada estiagem, a serem colhidos durante o último terço da safra 24/25, foi o que disse o relatório da Datagro. Segundo a consultoria, ainda que os impactos dos incêndios ainda estejam sendo mensurados, sobretudo quanto às perdas, a extensão da área afetada já sinaliza um ambiente desafiador para as operações de colheita, sobretudo diante da necessidade das usinas moerem a cana queimada dentro de um intervalo de até 48 horas para evitar a perda significativa de qualidade. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h14, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira que o governo federal vai alterar o formato do programa Gás para Todos. Anunciado na semana passada, o programa tem o objetivo de distribuir botijões de gás a mais de 20 milhões de famílias até o final de 2025. Controversa, a proposta do governo prevê transferências de recursos ligados ao pré-sal diretamente para a Caixa Econômica Federal, sem passar pelo orçamento geral. O anúncio do novo programa foi feito durante a cerimônia de lançamento da Política Nacional de Transição Energética com a presença do presidente Lula.
Analistas criticaram o formato adotado para o pagamento do benefício que não seria contabilizado nas contas públicas. Para esses especialistas, haveria um drible às regras fiscais. A proposta ainda tem de passar pelo Congresso Nacional, que pode promover alterações ao projeto elaborado pelo governo. Resultados de um estudo científico publicado nesta quarta-feira apontam que uma nova vacina experimental contra a Mpox, desenvolvida pela farmacêutica Moderna, é mais eficaz em reduzir os sintomas e a gravidade da doença em macacos. Os dados foram divulgados na prestigiada revista científica Cell e são considerados promissores, se possíveis de serem replicados em seres humanos. No estudo, os pesquisadores compararam a eficácia do imunizante chamado de mRNA 1769 com a vacina da Imavex Gineus, fabricada pela Bavarian Nordic e usada no Brasil e em outros países. Segundo a publicação, a vacina de RNA mensageiro mRNA da Moderna conseguiu proteger melhor os macacos contra o vírus da Mpox, diminuindo o número de lesões, a duração da doença e a presença do MXV no sangue e nas vias respiratórias. Cerca de 11 milhões de brasileiros já têm um novo RG. Documento antigo vale por tempo limitado. A matéria com Humberto Ferretti. Mais de 11 milhões de brasileiros já contam com a Carteira de Identidade Nacional, a CIN, também chamada de o Novo RG. Dados do governo federal indicam ainda que apenas um estado não iniciou a emissão do documento: Roraima. O novo RG começou a ser emitido em janeiro e unifica, por meio do número do CPF, os RGs cadastrados nas diferentes regiões do país. Antes, a pessoa poderia ter até 27 RGs, um de cada estado ou do Distrito Federal. Agora, como o número do CPF é único, isso não será mais possível. O governo explica que a novidade ajuda a melhorar procedimentos administrativos e o combate a fraudes, o que significa mais segurança. O novo documento segue alguns padrões internacionais, inclusive o código MRZ, o mesmo usado em passaportes, o que facilita a entrada em alguns países. Ele também tem o QR Code, que permite checar se o documento é verdadeiro e se foi furtado. Por exemplo, a Carteira de Identidade Nacional será obrigatória para todo cidadão, mas o RG antigo ainda vale até 2032. A primeira via do documento novo, em papel e na versão digital, é gratuita. E para fazer a emissão, o cidadão deve checar em seu estado qual o órgão responsável. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h18. E o prefeito de Cidade Ocidental, no entorno do Distrito Federal, foi afastado do cargo durante uma operação realizada pela Polícia Federal e a Controladoria Geral da União. A partir desta quarta-feira, Fábio Lima, do PP, deixou a prefeitura para que as autoridades investiguem fraudes em licitações, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro. De acordo com o texto da Polícia Federal, a Operação Hipervole busca desmantelar uma organização criminosa que age em Goiás e no Distrito Federal. A CGU informou que os desvios foram realizados em contratos das áreas de saúde, em serviços de locação e manutenção de equipamentos, além de contratações de obras. Ao todo, os mais de 100 contratos somam 65 milhões de reais, foi o que afirmou a CGU. O afastamento do prefeito Fábio Correia foi determinado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A organização também expediu 27 mandados de busca e apreensão, um mandado de prisão preventiva e 8 mandados referentes a medidas cautelares. A Prefeitura de Cidade Ocidental divulgou uma nota nas redes sociais em que afirma que está à disposição das autoridades e que fornecerá todos os documentos e informações necessárias. Um professor de educação física foi preso nesta quarta-feira suspeito de crimes sexuais contra alunas de uma escola em Novo Brasil, no oeste goiano. Segundo a Polícia Civil, os crimes ocorreram dentro da escola contra pelo menos 5 alunas. No entanto, a polícia, ele negou os fatos e alegou perseguição por parte de alunos e pais. Em nota, a Secretaria Estadual de Educação de Goiás, o professor é efetivo da Rede Pública Estadual de Ensino, foi aprovado em concurso público em 2022 e encontra-se em período de estágio probatório. Disse também que colabora com as investigações, entregou as imagens do sistema de monitoramento da escola e que abriu um processo administrativo disciplinar. Segundo o delegado responsável pelas investigações, as vítimas tinham entre 12 e 13 anos. A polícia ainda informou que há suspeita de que várias outras alunas
teriam sofrido assédio por parte deste professor, mas que ainda não foram identificadas. Após o cumprimento do mandado de prisão temporária, o professor foi conduzido à delegacia de Jussara para os procedimentos legais cabíveis e em seguida será encaminhado ao presídio, onde permanecerá à disposição da Justiça até a conclusão das investigações. 7h20, Goiânia recebe Congresso Brasileiro de Coloproctologia. Sabrina Vilela é quem vai trazer os detalhes deste evento. Com o objetivo de discutir temas como cirurgia minimamente invasiva e os avanços tecnológicos na área da coloproctologia, acontece em Goiânia a 72ª edição do Congresso Brasileiro de Coloproctologia. O evento teve início nesta terça-feira e segue até sábado, no Centro de Convenções da capital. A expectativa é de que 1.700 médicos de várias especialidades marquem presença. O evento vai contar com palestrantes de 10 países. O presidente da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, Hélio Moreira Júnior, explica que essa especialidade trata doenças do intestino grosso, reto e ânus, e que o evento vai mostrar os avanços na medicina. Pois não. Então, a coloproctologia é uma especialidade cirúrgica que trata das doenças que acometem o intestino grosso, o intestino fino, o reto e o canal anal. A Sociedade Brasileira de Coloproctologia, ela é a segunda maior sociedade dessa especialidade no mundo. Só é menor do que a Sociedade Americana de Coloproctologia. E um evento dessa magnitude, em que nós temos aqui mais de 1.600 médicos especialistas, alguns de outros países como Austrália, Japão, na Europa, né? Hélio Moreira destaca o aspecto social do evento, como as 20 cirurgias realizadas no Hospital das Clínicas na manhã desta terça-feira. A realização de 20 cirurgias no período da manhã. É uma coisa que praticamente só é possível quando você consegue reunir uma quantidade grande assim de especialistas para alcançar esse número considerável de cirurgias. E agora está terminando uma cirurgia robótica, que também está sendo transmitida ao vivo para o auditório, e que amanhã terá uma outra cirurgia robótica também. Ou seja, um congresso desse tamanho, dessa natureza, ele extrapola a sua função educacional. Ela acaba tendo também um impacto social. Um diferencial do evento é que durante os 2 primeiros dias haverá cursos pré-congressos. Com isso, cirurgias ao vivo poderão ser acompanhadas pelos participantes. O evento vai contar também com o lançamento de um aplicativo da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, desenvolvido para os associados. O aplicativo conta com funcionalidades que operam com inteligência artificial. Sabrina Vilela, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h23. A revista France Football divulgou nesta quarta-feira a lista final, com 30 nomes dos indicados ao prêmio da Bola de Ouro, dado ao melhor jogador de futebol da temporada. O atacante Vinícius Júnior é o único brasileiro e um dos favoritos ao prêmio, que também conta com atletas como Mbappé, Bellingham, Harry Kane, Rodri e entre outros. A cerimônia de entrega do prêmio só acontecerá no dia 28 de outubro, no Théâtre de Châtelet, em Paris. Lionel Messi, do Inter Miami, da seleção da Argentina, é o atual vencedor. Pela primeira vez, o prêmio é organizado em parceria com a UEFA. Ao todo, 10 prêmios serão distribuídos do teatro na capital francesa. A brasileira Bia Haddad se despediu do US Open. A tenista foi superada nessa quarta-feira no Grand Slam pela tcheca Karolina Muchova por 2-0, parciais de 6-1 e 6-4. Semifinalista em Roland Garros, Bia Haddad não conseguiu repetir o desempenho do Grand Slam dos Estados Unidos. Entretanto, ela foi a primeira brasileira a chegar às quartas de final da competição desde 1968, quando Maria Esther Bueno conquistou esse feito. Karolina Muchova agora pode ter pela frente no US Open Iga Swiatek, número 1 do ranking da WTA. A polonesa joga na noite desta quarta-feira, já jogou diante da americana Jéssica Pegula. Jornal Verde Vale. Agronegócios.
E as exportações de soja em grão do Brasil de janeiro a agosto atingiram 83,97 milhões de toneladas, 3,2% a mais em comparação com as 81,4 milhões de toneladas exportadas em igual período do ano passado. Isso conforme dados da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais. A China foi o destino de 63 milhões e 900 mil toneladas, ou 76% do total. A ANEC estima que até o fim do ano as exportações brasileiras da soja devam atingir 99 milhões de toneladas, abaixo das 101 milhões e 300 mil toneladas embarcadas nos 12 meses do ano passado. Ainda segundo a ANEC, em setembro, os embarques devem somar 5 milhões 626 mil toneladas. De 1º a 7 de setembro, devem ser embarcados ainda, de acordo com a entidade, 2 milhões 142 mil toneladas de soja em grão, 451.900 toneladas de farelo de soja. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h26. A Agência Nacional de Energia Elétrica informou nesta quarta-feira que fez uma revisão da bandeira tarifária vermelha para o mês de setembro e corrigiu o patamar que antes era nível 2 para nível 1. Isso significa que a cobrança adicional na conta de luz, deixando o preço da energia elétrica mais caro para as famílias e empresas, será em um valor menor do que o anunciado anteriormente. Contudo, ainda haverá aumento na tarifa. Segundo a agência, a mudança ocorre após a correção de informações do Programa Mensal de Operação de Responsabilidade do Operador Nacional do Sistema. Com a alteração, a ANEEL solicitou a avaliação das informações e o recálculo de dados. Além disso, a diretoria da agência reguladora informou que serão instaurados processos de fiscalização para auditar os procedimentos dos agentes envolvidos na definição da PMO e dos cálculos das bandeiras. A maioria dos municípios aderiram ao programa Escola em Tempo Integral. A matéria você confere agora com Edu Fernandes. Quase 60% dos mais de 5 mil municípios brasileiros já aderiram ao programa Escola em Tempo Integral. Apesar da marca positiva, o governo federal procura aumentar a adesão. Renata Franzin, coordenadora-geral de Educação Integral e Tempo Integral do Ministério da Educação, destaca a importância estratégica do programa. Este é um programa que tem como objetivo alcançar a meta 6 do Plano Nacional de Educação. Ter 25% das matrículas de tempo integral em 50% das escolas. Esse é o nosso propósito. Mas a gente não quer que isso ocorra sem qualidade e sem equidade no alcance dessa matrícula e na implementação dessa política. Para aumentar o alcance da escola em tempo integral, o Ministério da Educação anunciou um novo ciclo de adesões para municípios. Alessio Costa Lima, presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação, UNDIME, comenta sobre o avanço do programa. É uma política que já começa, de certa forma, bem sucedida, quando você traz um número de 965.121 matrículas, que foram, de fato, declaradas já decorrentes do primeiro ciclo, né? Com certeza nós vamos repetir esse sucesso. Os municípios têm até o dia 31 de outubro para integrarem o programa Escola em Tempo Integral. Da Rádio 2, Edu Fernandes. 7h28, último intervalo do Jornal Verde Vale desta quinta-feira. No próximo bloco, reforma da Previdência não está em discussão no governo, é o que diz o ministro Fernando Haddad. Tribunal Regional Eleitoral indefere candidatura de condenado por tráfico de drogas em Lusiânia. E claro, também espaço para as nossas notícias locais. Não saia daí. A gente volta já logo após o intervalo comercial com todos os detalhes. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h39, já estamos de volta com o Jornal Verde Vale desta quinta-feira aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, a decisão do presidente do Republicano, deputado Marcos Pereira de São Paulo, de desistir da disputa para a presidência da Câmara para apoiar o correligionário Hugo Mota, também do Republicanos, porém da Paraíba, coloca o presidente da casa, Arthur Lira, sob pressão. O motivo é que o nome preferido de Lira, Elmar Nascimento, do União Brasil, sai do episódio ainda mais fragilizado. Elmar perdeu força entre os deputados, tornando sua chance de vitória uma incógnita. A fragilização do deputado do União Brasil
fez o presidente da Câmara adiar o anúncio do seu candidato prometido para até o final do mês de agosto. Ao desistir de concorrer, Pereira comunicou pessoalmente a Lira e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva sua decisão, argumentando que Mota pode ser um candidato de consenso e agregar mais apoio dentro da Câmara. O maior medo de Lira é não manter a influência depois de deixar o comando da casa. Os últimos antecessores de Lira não conseguiram manter-se em evidência depois de deixarem a função. Eduardo Cunha, do MDB, foi cassado e em 2022 não foi eleito deputado. Rodrigo Maia saiu da política e hoje atua na iniciativa privada. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que, no momento, discutir uma eventual reforma da Previdência está fora do radar do governo federal. A declaração foi dada durante a entrevista ao programa Em Ponto da Globo News nesta quarta-feira. No fim de julho, o governo divulgou que gastos com a Previdência e com os benefícios de prestação continuada são os fatores que resultaram no bloqueio de 11,2 bilhões de reais no orçamento de 2024. Isso porque estão sendo concedidos mais benefícios do que o previsto originalmente. Haddad salientou que ocorre um debate no governo sobre as categorias que ficaram de fora da discussão da reforma da Previdência. Segundo ele, esses grupos podem dar uma contribuição para melhorar as contas públicas, buscando mais justiça social. A última reforma previdenciária ocorreu durante o governo do ex-presidente Bolsonaro, em novembro de 2019. A medida alterou as regras para a aposentadoria no país e para o cálculo do benefício a ser recebido, tanto no regime geral quanto no serviço público. Orçamento 2025, mínimo de R$1.509 é o destaque do projeto. Vamos saber dos detalhes deste projeto com a Lívia Braz. Já está no Congresso Nacional e precisa ser votado em plenário até o fim do ano o projeto de lei orçamentária anual, PLOA 2025. Entre os destaques estão o salário mínimo previsto para ter aumento de 6,87%, chegando a R$ 1.509. E a mesma meta fiscal prevista para 2024, de déficit zero. O aumento do mínimo como política de governo tem impacto em toda a economia, avalia o economista André Galhardo, da Análise Econômica de São Paulo. De modo geral, quando você adota um regime de não reajuste real, né, um regime que não prevê esse aumento real do salário mínimo, você está tirando o poder de compra dos aposentados e pensionistas. O que chama a atenção neste projeto, na opinião do especialista, é o baixo volume de investimentos. Gasto que é limitado pelo arcabouço fiscal, que por mais um ano tem estimativa de atingir o déficit zero. Os cortes em diversas áreas da economia já estavam previstos para o próximo ano. Serão 15 bilhões de reais contingenciados e grande parte desse valor na conta dos investimentos, como as obras do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, que terá redução de 4,5 bi. A confirmação dos cortes no PLOA não caiu bem para muitos setores, avalia o assessor de orçamento César Lima. Que tem sido aí criticado por várias categorias, né? Inclusive com uma ameaça aí de default em alguns serviços prestados. Entre as previsões para o próximo ano estão um crescimento econômico de 2,64% e a inflação de 3,3%. Já a taxa básica de juros prevista deve cair dos atuais 10,5% ao ano para 9,61% no ano que vem. O projeto do orçamento 2025 vai ser analisado pela Comissão Mista de Orçamento. Em seguida será votado no plenário do Congresso Nacional. Reportagem Lívia Braz. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h44. O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás indeferiu nesta terça-feira o pedido de registro de candidatura a vereador de Lusiânia de Fernando Batista da Silva, conhecido como Fernando da Serrinha. A juíza da 19ª Zona Eleitoral de Lusiânia, Luciana Oliveira de Almeida Maia Silveira, justificou que Fernando está inelegível até 2030. O Ministério Público Eleitoral, que se manifestou pelo indeferimento do registro de candidatura de Fernando, argumentou que ele foi condenado por associação para o tráfico de drogas. Até abril de 2022, Fernando cumpriu pena alternativa determinado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. No entanto, a inegibilidade de 8 anos passou a ser contada após o cumprimento da pena, o que o impede de se candidatar até 2030. Na tarde dessa quarta-feira, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu aproximadamente 1,5 toneladas de drogas, incluindo maconha e skunk, na BR-060, em Abadia de Goiás. A apreensão ocorreu durante uma fiscalização realizada com base em informações da área de inteligência da PRF. A droga estava oculta em diversas caixas envoltas em sacos plásticos para tentar enganar a fiscalização.
O veículo, uma carreta com semi-reboque e baú, era conduzido por um homem de 36 anos. Durante a abordagem, o motorista forneceu informações inconsistentes sobre a propriedade do veículo, o itinerário e também a carga. Ele alegou ter saído de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e ter Brasília como destino final. O condutor afirmou que a carreta pertencia a um primo e que não tinha envolvimento com a carga. Além disso, revelou que receberia R$100 mil pelo transporte da droga. Foram encontrados também R$2.800 em dinheiro, um relógio e uma pulseira de prata ainda sem avaliação. O motorista, a carreta, a droga e os demais itens foram encaminhados à Polícia Civil em Trindade para investigação e apuração do crime de tráfico de drogas. E os especialistas alertam para cuidados com a saúde em tempo de baixa umidade do ar. A matéria você confere agora com Sabrina Vilela. De acordo com a previsão do tempo, Goiânia deve continuar sofrendo os impactos do calor e da baixa umidade do ar ao longo desta semana. Com isso, o tempo seco, aumento de poeira, fumaça e poluição têm sido os inimigos dos goianienses nos últimos dias. Dessa forma, cada um faz o que pode para amenizar os impactos desse período, como é o caso do militar da reserva Vanderlei Fernandes e da aposentada Denilzia Isidoro, que buscam na hidratação um refúgio para os dias mais quentes. Tá difícil esse tempo seco. O que eu faço é manter o umidificador de ar ligado quase que 24 horas por dia e ingerir bastante líquido, água principalmente. Muito difícil. Muita hidratação, isso eu acho que é o primordial, né? Um umidificador em casa, evitando abrir as janelas por conta da fumaça que está uma poluição muito grande agora, né? São os cuidados que eu mais tomo. Segundo a pneumologista Daniela Campos, é essencial nesse período seguir o exemplo do seu Vanderlei e da dona Denilzia, de beber bastante água e se manter bem hidratado. Além disso, outros cuidados são essenciais, já que a exposição ao ar seco pode irritar os olhos, garganta, pele e agravar a rinite, sinusite e pneumonia. Então, além do tempo seco, a gente convive com as fumaças, com o aumento de poeira, de poluição. E a umidade na casa de menos de 20%, é a umidade de deserto. Então, nessa época do ano, a gente tem que ter muito cuidado com os nossos olhos, então tá lavando com o soro fisiológico, o nariz também está usando o soro para umidificar as vias aéreas, porque se a gente não consegue respirar pelo nariz e respirar pela boca, é um ar que chega frio, gelado no pulmão, então piora as situações respiratórias. E usar o umidificador, beber bastante líquido, já que nessa época do ano, como está muito seco, a gente tem esse ressecamento tanto de nariz e das vias aéreas inferiores, o nosso pulmãozinho fica mais suscetível a problemas respiratórios. A especialista Daniela Campos destaca ainda que crianças, idosos e pessoas que já têm algum problema de saúde, principalmente respiratório, devem ter cuidado redobrado no tempo seco. Ela também chama a atenção para a vacinação contra a influenza, que está disponível em todas as salas de vacinação da capital para toda a população acima de 6 meses de idade. Deve ser redobrada em crianças, menores de 5 anos de idade, onde o sistema imunológico ainda não está completamente formado, e nos idosos, que o sistema imunológico já está um pouco mais comprometido. Então, aqueles indivíduos acima de 60 anos de idade, e lembrando as pessoas que já têm comorbidade pulmonar, que é aquelas pessoas que têm DPOC, que é o enfisema e a bronquite, que têm asma, essas pessoas têm que ficar atentas a sintomas de dor, de falta de ar, que podem piorar muito rápido os seus sintomas. E aí os agravos maiores seriam uma pneumonia, uma sinusite, uma rinite. Por isso que é sempre importante falar da vacinação, tanto nas crianças como idosos e o público em geral, né? Esse ano o governo liberou a vacina para a gripe, para toda a faixa etária, e a gente tem ainda visto baixa cobertura vacinal, infelizmente. A Organização Mundial da Saúde considera que a umidade relativa do ar precisa estar acima de 50% para que as mucosas das vias respiratórias fiquem hidratadas. Sabrina Vilela, CBN Goiânia.